eu quero que você aperte os cintos, porque nós vamos viajar em Deus nesse momento e viver algo muito gostoso aqui dentro da palavra. O que foi que nós ministramos? Baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, nós estávamos falando sobre aquele texto que Paulo diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Bom, nós vamos falar sobre fundamento baseado nesses textos, mas tem tantos outros. E neste texto, Paulo está falando sobre o projeto de Deus para toda a sua criação, que é crescimento, é rumo à maturidade. Durante muito tempo eu pensei que o sonho de Deus fosse que o homem fosse salvo, mas o projeto de Deus é o nosso crescimento. Só que lendo este texto de Coríntios capítulo 3, no versículo 6, nós os pastores, e talvez algumas pessoas da igreja, liam esse texto assim: Paulo plantou, Apolo regou e Deus fez crescer a igreja. Nós imaginávamos a igreja crescendo em número de cadeiras, em um lote novo, em um aumento nas paredes, na estrutura. E este era o pensamento que eu trazia dentro de mim. Mas de repente, eu começo a perceber que o que Deus está falando é que o crescimento da igreja é o desenvolvimento da vida de Deus em nós, é o nosso crescimento espiritual, é o nosso crescimento como ser, como pessoa, é aquele retorno a viver o que Deus sonhou para nós. A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Ele não veio para nos fazer vestido remendado, Ele veio para nos fazer roupa nova. Então Jesus veio para mudar tudo. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aquela palavra no original, ela pode ser traduzida por protótipo. Completamente novo, nunca antes visto. É como foi feito completamente novo, é um protótipo. Outros virão iguais, mas esse é o protótipo. Então Deus criou, Ele deu um novo começo para nós, para que em Cristo nós fôssemos a semelhança do Adão lá do Éden. Ele não veio para te fazer uma pessoa remendada, um sujeito carnal com a certeza que vai para o céu. Então Deus quer muito que você cresça. O diabo quer te manter sempre no nanismo espiritual, na pequenez espiritual, porque ele mata o seu ministério, porque os adultos saem à guerra, porque ele mata a sua capacidade de adquirir herança, porque só os adultos tomam posse da herança. Em todo tempo que o herdeiro é criança, ele nada, mesmo sendo dono, ele não governa nada, mas é levado por tutores e curadores, diz a Bíblia. Ele não quer que você cresça porque só os adultos reproduzem. Então o diabo quer te manter naquele jardim de infância, o diabo quer te manter naquela terra do nunca, lá na terra do Peter Pan, vivendo no conto de fadas. Ele não quer que você cresça. Deus quer que você cresça, só que a Bíblia diz assim, aí o versículo 10 de Coríntios 13 diz assim, Paulo diz, eu como sábio arquiteto lancei os fundamentos. Nós às vezes estamos ávidos por avivamento, mas o que Deus quer é colocar fundamento. Tem gente querendo crescer em Deus, mas ele está querendo avivamento, eu quero viver, eu quero sentir. Deus quer colocar fundamento em nós, para que você possa crescer assustadoramente. O pastor Wolfgang falou sobre a semente, que é a palavra de Deus, e falou de 4 terras. A primeira terra à beira do caminho, a semente nem germina. A segunda terra é aquela terra que nasce, mas não cresce. E a terceira terra é aquela que nasce, cresce, mas não frutifica. E aí então vem a terra boa. A terra boa qual é? Aquela que vai produzir fruto a 30, 60 e 100 por 1. A Bíblia está dizendo que Deus nos criou para uma frutificação. Ele nos criou para uma obra completa, para um crescimento completo, para uma maturidade completa. E quando você pensa nessas coisas, você entende que o processo de Deus é para que você se torne em Deus uma pessoa completa. Então, embora a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todo homem se salve, também está escrito está escrito em Colossenses 1:28, que a vontade é que nós devemos apresentar todo homem perfeito em Cristo. Sabia disso? Sabe o que mais está escrito na Bíblia? Está escrito que Ele deu pastores, apóstolos e mestres, para que nós cresçamos até a estatura de varão perfeito, e sejamos
na unidade da fé. Então o plano de Deus é o nosso crescimento. Agora, quando eu falei sobre fundamentos, eu disse que o fundamento primeiro que a Bíblia diz é arrependimento. Antes de arrependimento, arrependimento vem antes de salvação, arrependimento vem antes de avivamento. O arrependimento é o primeiro fundamento, conforme está escrito em Hebreus, no capítulo 6, você vai ler isso, né? Não lançando de novo a mão de obras mortas dos rudimentos da fé, como arrependimento, imposição de mãos. Então o arrependimento é o primeiro. Mas por que o arrependimento é o primeiro? Porque muitas vezes nós temos uma crise em que nós estamos crescendo em muitas áreas, mas nós não estamos crescendo emocionalmente. E o que Deus quer é que você cresça emocionalmente, que você cresça para relacionamentos. Quando eu prego sobre isso, muita gente vem e fala, pastor, muita gente pode pensar, essa é uma mensagem chapéu. O pastor, ele está querendo falar comigo. Não, eu tenho razão, os outros é que estão errados. O diabo, ele se torna satisfeito quando ele mantém a gente oprimido por relacionamentos feridos, por emoções feridas, por crises existenciais. E por que o arrependimento é muito forte? Porque o arrependimento te leva à confissão. Quando João estava batizando, o batismo do arrependimento, ele disse assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então o arrependimento ele frutifica. E qual é o fruto do arrependimento? O primeiro fruto do arrependimento é que você confessa os seus pecados. Normalmente nós gostamos de pedir perdão de pecados, mas não há nenhum texto na Bíblia que mande pedir perdão dos pecados. Só tem um texto, que é a oração do Pai Nosso, que diz, perdoa-nos do jeito que nós perdoamos os outros. Mas não é um texto que te manda pedir perdão dos pecados. O texto que fala sobre o pecado diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Qual que é a nossa crise? É que nós vivemos uma vida que às vezes não nos tira do lugar, porque nós aprendemos a confessar o pecado dos outros. E quando eu confesso o pecado do outro, eu me mantenho no mesmo lugar, o diabo me mantém pequeno. Como é que eu faço isso? Senhor, o Senhor sabe que Ele me feriu. O Senhor sabe que Ele foi desleal comigo. O Senhor sabe que Ele traiu a minha confiança. Senhor, o Senhor sabe como Ele pisou na bola comigo. E eu quero dizer para você que provavelmente você vai estar falando uma grande verdade. Muitas vezes nós estamos feridos, não é sem causa. Estamos feridos porque realmente fomos machucados. O problema todo é que enquanto nós confessamos o pecado dos outros, isso só aumenta a nossa ferida emocional também. Isso não nos tira do lugar, só nos deixa cada dia mais abertos para o inimigo. O príncipe dos demônios chama Beelzebu. Beelzebu é o deus das moscas, ele é especialista em feridas. Ele vive de ferida, ele vive de lixo emocional. Então, quando nós confessamos, Deus, fulano pisou na bola, fez isso, fez aquilo, mas eu estou perdoando, porque o Senhor sabe que eu fiquei magoado, o Senhor sabe que eu desprezei a Tua palavra, o Senhor sabe que eu fiz isso e aquilo, aí Deus começa a curar o nosso coração. Então nós precisamos passar por um lugar de arrependimento. Agora, eu vou continuar falando hoje sobre arrependimento, por quê? Porque quando nós olhamos para o arrependimento, existem duas palavras para arrependimento, uma no grego, outra no hebraico. A palavra no hebraico, que é Antigo Testamento, é teshuvah, que procede de uma raiz verbal que significa voltar ou retornar. Sabe que essas palavras difíceis a gente fala uma vez só, né, irmãos? Porque se você errar, pelo menos você não erra de dois jeitos diferentes. Então, essa palavra no hebraico, ela significa voltar à palavra, retornar. Ela também dá uma conotação de alguém que tem um sentimento de profunda tristeza por ter cometido algo errado no passado. De alguém que olha para trás com o coração compungido, dizendo, eu pisei na bola. Agora, a palavra no grego é metanoia. A raiz etimológica do termo é metanoia. O que significa? Mudança de mente, transformação de mente. É interessante que quando você olha para essas duas palavras, elas falam de dois aspectos distintos do arrependimento. O primeiro aspecto é quando você se arrepende, você olha, eu errei, eu pisei na bola, Senhor, me perdoe porque eu fiz isso, isso e aquilo. Você confessa, está no seu passado.
Mas o segundo aspecto do arrependimento é que você, ao confessar, você começa a produzir um fruto. Você abandona aquela vida antiga e começa a viver em transformação. O arrependimento não é apenas para te curar do passado, é para produzir o seu futuro. Meu Deus, isso é forte demais. Agora imagina, se você olhar para a Bíblia, você vai descobrir que a maioria das coisas na Bíblia, daqueles pontos principais da salvação, apontam para a mesma direção. Por exemplo, a palavra salvação. Se você estudar teologia, vai dizer assim: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos do poder do pecado, estamos sendo salvos do domínio do pecado e seremos salvos da consequência do pecado. Então, a salvação opera em 3 tempos. Normalmente alguém pode olhar para a salvação e dizer: Jesus me salvou, te salvou do inferno, te livrou do inferno, mas te salvou para o céu. Tanto opera no seu passado, quanto opera no seu futuro. O testemunho não pode ser: eu era isso, eu era aquilo, eu era bandido, eu era aquilo outro, aí eu me converti, acabou o testemunho. Não, não, não. Ali é que começa o testemunho. Paulo começa a dizer como ele perseguiu a igreja, como ele pisou na bola e etc e tal. E depois que ele conta tudo isso, ele diz: agora eu vou começar o testemunho. Eu fui açoitado, eu ganhei pessoa para Jesus, eu ressuscitei o morto, eu curei o enfermo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Paulo começa a dar o testemunho que é o verdadeiro, é o para frente. Se você olhar para a graça também, você vai descobrir a mesma coisa. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. O que é a graça? Graça é o favor não merecido. Deus nos encontrou em um ambiente em que nós éramos pecadores, não merecíamos o favor, não merecíamos o amor de Deus, e Deus, pela sua misericórdia e bondade, nos entregou o que nós não merecíamos. Por outro lado, está escrito na Bíblia assim: porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Então a graça não apenas é o favor não merecido, porque Deus nos encontrou em um lugar onde nós éramos completamente inapropriados, mas a graça também é a autoridade e o poder para não viver essa vida miserável. A graça também é o poder para não estar dominado pelo pecado. O pecado, nós tínhamos antes a lei ficava por fora. Não faça, a graça opera por dentro. É a lei escrita no coração. Então, queridos, quando você descobre essas verdades, você começa a falar: Senhor, eu quero andar de uma maneira completamente diferente. Você vai encontrar essa mesma verdade escrita em Romanos capítulo 12. Lá em Romanos capítulo 12 está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, a ponta para fora, mas transformai-vos. De novo, é para examinar a si mesmo, é para olhar para si. Transformai-vos. Deus não quer apenas mudar o nosso comportamento, Ele quer transformar o nosso entendimento. Uma coisa é mudar de comportamento, outra coisa é transformar o entendimento. Você pode mudar de pensamentos sem mudar a mente, mas você não pode mudar de mente sem mudar os pensamentos. Quando a sua mente é transformada, você muda completamente a sua vida, porque a mente transformada, alinhada com a palavra, ela muda os seus pensamentos. Você pode ter uma mente que foi influenciada pelo cristianismo, e na sua mente tem pensamentos muito legais, que convive com pensamentos péssimos, horríveis, horrorosos. Por exemplo, você pode dizer: Senhor, a gente precisa mesmo trabalhar para dar canoa esperança lá para a África, Senhor, em nome de Jesus, quero ofertar. Poxa, esse é um pensamento tão bonito, né? Quero ofertar, vou fazer uma oferta de sacrifício. Aí você ouve uma notícia assim: está tendo uma rebelião de presos no presídio tal. Você fala: tem que jogar uma bomba lá, matar todo mundo. Olha que pensamento horrível. Mas ele convive harmonicamente na mesma mente. Uma mente que tem pensamentos tão lindos para Deus e que tem pensamentos tão horríveis. O que Deus está querendo fazer então é transformar a nossa mente para que nós possamos viver uma coisa maravilhosa em Deus, para a glória do nome do Senhor. Para a gente dar um fundamento ainda mais profundo nisso tudo que nós estamos falando, eu quero aprender algumas verdades aqui no texto de Lucas, no capítulo 15. Bom, peraí, ainda não falei sobre isso. Quando nós fomos falar sobre crescimento espiritual, nós chegamos à conclusão que, quando Adão pecou, a Bíblia diz que
ele entregou a autoridade para o diabo. Ou melhor, o diabo, quando estava tentando Jesus, disse assim: se você prostrar me adorares, eu te dou todos os reinos da terra, porque me foi entregue. Espera aí, mas quando foi que foi entregue? Quando Adão pecou. Mas se Adão recebeu a autoridade de Deus e ele pecou, o lícito não seria que ao pecar ele devolvesse a autoridade para Deus? Não seria o mais justo? Porque ele pecou, então quando ele peca, Deus toma a autoridade de volta. Mas por que então que a autoridade foi para as mãos do diabo? A autoridade foi para as mãos do diabo porque Adão não apenas desobedeceu a Deus, mas ele obedeceu ao diabo. E o que nós colocamos na última mensagem é que aquilo que eu me submeto, aquilo que eu obedeço, se torna Senhor na minha vida e começa a dominar a minha vida. Então a Bíblia diz que você pode ter um Deus que é o seu estômago. Diz assim, que o seu Deus é o seu ventre. A Bíblia diz que você pode ter um Deus que é o dinheiro. Diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí a Bíblia vai falando de tantas outras coisas que podem se tornar Deus na nossa vida. Mas sabe uma coisa que nos domina? E eu estou batendo muito nessa tecla no arrependimento, porque o nosso relacionamento com Deus é na vertical e na horizontal. Nós nos relacionamos com Deus diretamente, mas nos relacionamos com Deus através dos irmãos. O que acontece é que a maioria de nós parou de crescer porque nós não estamos aguentando as nossas feridas emocionais. Porque nós temos crise com o irmão. Nosso problema não é com Deus, é com os outros. Nós saímos da igreja porque alguém falou com a gente que não devia. Eu não vou mais naquela igreja é só gente metida. Porque o fulano me cumprimentou. A gente às vezes fica ferido à toa. E de vez em quando ainda a gente fica ferido e passa para a esposa ou para o marido. Você viu a fulana, está me olhando com uma cara ruim. Ele é mesmo? Então não vou naquela igreja mais não. Pronto. Aí fica em casa assistindo Fantástico. Agora olha que coisa interessante. Todas as vezes que nós sofremos um ataque, em qualquer área que for, em última análise é um ataque à nossa fé. Você tem um problema no casamento, o diabo fala, onde está Deus? Você tem um problema financeiro, que Deus é esse. Você tem um problema de saúde, Senhor, onde o Senhor está? Então, quando o diabo foi na presença de Deus, e Deus disse para ele, você viu meu servo Jó? Aí ele disse, reto, íntegro, se desvia do mal. De que ele estava falando? Do caráter de Jó. Aí o diabo falou, detono com ele. Vai lá e tenta. O diabo não foi lá tentar Jó no seu caráter, não foi um caso extraconjugal, não foi um negócio errado, corrupção. Não. O diabo tentou Jó nas suas emoções. Quem ele é quando tem perdas? Quem ele é quando tem más notícias? Quem ele é quando a dor bate na porta? Quem é Jó quando perde os filhos, quando tem luto em casa? A tentação de Jó foi no âmbito das suas emoções. As suas perdas foram emocionais. Então, a pergunta que nós temos que fazer e responder a nós mesmos é: por que nós muitas vezes paramos de crescer? Porque o diabo sabe muito bem como trabalhar no lugar das nossas emoções. Com emoções doentes, fragilizadas, nós corremos o risco de cair no lugar de mimimi, autocomiseração, infantilidade espiritual, desprezar a Deus, fazer chantagem com Deus, fazer chantagem com a igreja e etc e tal. O diabo quer te atacar no lugar das suas emoções. Eu quero ler esse texto para você, todo mundo conhece, o texto do filho pródigo, e tirar alguns poucos ensinos aqui para falar sobre o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Então observa bem, capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11. E disse Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando ele em si, ou caindo ele em si, disse,
Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, alparca nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos por esse teu irmão que estava morto e reviveu, que tinha se perdido e achou-se. Amém. Bom, queridos, a palavra do Senhor diz que aquele homem, representando o nosso Deus, tinha 2 filhos, e o mais novo deles falou: Pai, me dá a parte da herança. O pai repartiu pelos 2, e ele pegou a parte dele, e não foi suficiente. Ele queria estar longe dos olhos do pai. Ele disse: não basta ter o dinheiro, eu quero gastar do jeito que eu quiser, fazer do jeito que eu quiser. A palavra pródigo é um termo do direito, que significa alguém que não tem domínio sobre os seus gastos. Pródigo não é a mesma palavra de prodigioso. Pródigo é alguém que gasta sem medida. Esse moço saiu e foi para longe da casa do pai, e chegando em uma terra distante, ele viveu dissolutamente. Ele viveu do jeito que ele queria. Ele gastou o dinheiro como ele queria. Ele gastou com meretriz, ele gastou com farra, ele gastou com festa. Logo ele fez um tanto de amigos, mas veio naquela terra uma grande fome. Como sempre acontece, a fome é cíclica, a crise é cíclica. Se as pessoas se prepararem, José nos ensinou que a gente enriquece na época da crise. Você lembra como José fez? Então teve fome nos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó, e teve fome no tempo de José, e teve fome no tempo de Elias, e teve fome no tempo de Eliseu. Então a fome, a crise é cíclica, sempre vai acontecer. E quando chegou, os amigos desapareceram mais rápido do que ele gastou o dinheiro. Desapareceram todos os amigos, e de repente, aquele moço está lá cuidando de porcos. E o judeu não come porco, o porco é um animal imundo. Então o moço está cuidando de porcos, e ele está vivendo como alguém, como uma mosca que está vivendo num prostíbulo. Ele está arrasado. Ele está passando tanta fome que ele tem vontade de comer com os porcos. E a Bíblia diz o seguinte: caindo ele em si. Caindo ele em si. Arrependimento é produzido em nós a partir de uma profunda convicção do Espírito Santo, gerada pelo encontro do convencimento dele com a decisão do homem a partir do seu livre-arbítrio. Ele caiu em si. Irmão, você já viu uma pessoa que de repente caiu em si? Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha história? Gente, estou perdendo meus filhos. Caiu em si. Meu Deus, se eu continuar lidando assim com a minha empresa, ela vai quebrar. Caiu em si. Ele caiu em si. Esse caiu em si, para mim, aqui representa uma pessoa que se arrependeu. Eu gosto muito de gente que se converte progressivamente. Mas tem coisa mais linda do que alguém que cai em si. Ele diz: não sei por que estou chorando, não sei por que estou tão arrependido, eu não sei o que aconteceu, mas parece que tudo mudou para mim. Cair em si é maravilhoso. Maravilhoso. E é interessante que quando ele caiu em si, ele começa a dizer: olha, na casa do meu pai, tem os trabalhadores comem melhor, eu estou morrendo de fome, na casa do meu pai tem abundância. O que levou aquele moço a cair em si, foram as circunstâncias que o cercavam. Ele olhou para a necessidade, para a dor, para a crise, e caiu em si.
A coisa mais triste que tem é que tem gente vivendo crises existenciais, crises espirituais, crises emocionais e não cai em si. Um dia tinha 2 ladrões na cruz e um falando assim: o Senhor é o Cristo, desce daí, salva-te mesmo, é nós também. O outro falou: nem nesta hora, nem mesmo nesta hora temes a Deus. Rapaz, se você não enxergar nessa hora, quando você vai ver? Alguns cristãos dizem que o homem vem a Deus por amor ou pela dor. Na verdade, o homem sempre vem a Deus por amor. Ele vem porque aceitou o amor de Deus ou porque rejeitou o amor de Deus. Se ele rejeitou o amor de Deus, ele vai conhecer a dor. Quem foge da casa do pai sempre cai debaixo da mão do porqueiro. O porqueiro tem um serviço para todo mundo. O que traz o homem para Deus é sempre o amor de Deus. E é interessante que aquele moço, ele caiu em si. Poxa, por que eu estou vivendo isso? Irmão, tem coisa mais linda do que essa. Cair em si. Eu me lembro o Wolfgang, um dia eu estava aqui, o culto da manhã começava às 10 horas naquela época, e o Wolfgang estava lá em Joatuba, ele acordou de madrugada, ele abriu os olhos, ele disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Caiu em si. Ele disse que ligou para um pastor da igreja e veio e falou: preciso falar com você. Eu cheguei para o culto 10 horas, ele estava desde madrugada aqui confessando, abrindo o coração, e aí ele passa por ali, entrou por aquela porta e passou com os olhos cheios de lágrimas, falou: pai, voltei para Jesus. Pensei, nem sabia que você tinha ido, mas que bom que você voltou. Nem me contou quando foi, mas que bom que você voltou. Ele caiu em si. Eu vi a história de uma mulher que ela tinha, era uma mulher muito idólatra, muito presa nas coisas lá. E ela disse que um dia acordou e olhou para um dos deuses que ela acreditava. E quando ela olhou assim, falou assim: o que eu estou fazendo? O que é isso? Ela converteu sozinha, acordou e caiu em si. Tem coisa mais linda do que cair em si? Quando ele caiu em si porque ele reconheceu o que ele estava vivendo. A gente precisa saber qual que é o projeto de Deus para nós, o que tem na casa do Pai para nós, qual é o sonho do Pai para nós, qual é o plano de Deus para nós, e conferir com a nossa realidade, dizer: espera aí, eu não estou vivendo o que Deus sonhou para mim. Cair em si. Quando ele caiu em si, ele diz: tornarei a casa do meu pai. Eu vou dizer para ele: pequei contra o céu perante ti. É interessante que ele cai em si e diz: na casa do meu pai tem abundância, na casa do meu pai os trabalhadores comem melhor, a casa do meu pai é tão legal, a casa do meu pai é tão gostosa. Mas quando ele fala: eu vou voltar, ele fala: eu vou confessar e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ele cai em si porque olha para a sua necessidade, mas o que ele chegou mais profundo foi: eu não estou vivendo isso por acaso, o problema é meu. Quando você tem um profundo arrependimento, uma obra do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo te convence da justiça, do juízo, te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele teve uma convicção de pecado. Então, quando você cai em si, ou quando você experimenta o arrependimento que vem de Deus, dá lugar para esse arrependimento, o que acontece com você é que você contempla a si mesmo e vê como você tem errado. Você não está olhando para mais ninguém, está olhando para si. Você sabe que o problema não são as circunstâncias te ajudam a cair em si, mas o problema está aqui, no pecado. E a segunda coisa que você vê é o favor, a bondade e a misericórdia de Deus. Você reconhece o Pai. Nada de desculpas, só confissão. Arrependimento nunca vai te levar para um ambiente de desculpas. Ele não te leva nem para culpa, nem para desculpas. Ele te leva para o perdão. Agora aquele moço fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu, perante ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. E ele vai pelo caminho, falando aquele discurso, decorando. E sai aquele moço magrelo, descabelado, barbudo, os pés sujos, sem sandália, roupa velha, sujo do chiqueiro, e de repente ele vem chegando na estrada, e os olhos do pai o encontram. O pai nunca tirou os olhos da estrada. Ele olha e lá vem aquele magrelo, lá comprido, esquisito, parece com meu filho. E ele começa a acelerar o passo. Uma coisa interessante é que os nobres naquela época não corriam.
E a Bíblia diz que ele correu ao encontro dele. Correu e se atirou nos ombros dele, deu um abraço no pescoço dele, né? Deu aquele abraço, e aí ele falou: Pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Até aí o pai ouviu, mas quando ele vai dar o juízo, trata-me como um dos trabalhadores, o pai interrompe. Traz um vestido para ele, uma roupa nova, traz para ele uma sandália, traz para ele um anel. O anel era símbolo de poder, era o selo, você selava com o anel era autoridade. Traz o anel, põe no dedo dele, mata o bezerro cevado. Bezerro cevado é aquele que está separado por dia especial, está na ceva. Ele não é um bezerro, ele é o bezerro, artigo definido. Agora, ele fala: prepara a festa, solta a música, e aí eles estão festejando lá, porque o pai, ele vai de encontro ao filho, e ele não está aqui pelo seu juízo, ele está aqui para expressar a bondade, a natureza dele. Interessante, queridos, que aí eles começam a festejar e celebrar, e de repente chega o irmão mais velho. Fala: que música é essa que não é para mim? Que festa é essa que eu não estou sabendo, não fui convidado? Trabalhei o dia inteiro, estou chegando aqui, está o pessoal dançando, até os servos estão dançando. Seu irmão chegou, seu pai deu uma maior festa. Falou: nem entrar eu entro, não vou de jeito nenhum. Bom, o pai sai do lado de fora e diz para ele: vem cá, entra, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A nossa crise é que no arrependimento, muitas vezes a gente contempla quem nós somos, quem Deus é, mas perdemos de vista quem é o nosso irmão. A crise é que Deus cura o nosso relacionamento com Ele, mas muitas vezes não cura o nosso relacionamento com os outros. O arrependimento tem que te fazer enxergar quem você é, quem Deus é, mas precisa mudar a sua visão sobre o seu irmão. É interessante que Jacó teve uma crise enorme com seu irmão Esaú. Esaú vendeu, trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Depois Jacó o enganou, foi lá e recebeu a bênção no lugar dele. E ele vai morar na casa de Labão, fica lá 20 anos. Depois de 20 anos ele volta e manda dizer: Deus mandou voltar, estou voltando. Irmãozão, estou voltando aí, irmãozão. O irmão falou: estou indo te encontrar com 400 soldados. Ele pegou e passou a família toda na frente do Val de Jaboque. E ele ficou lá e orou a noite inteira. E ele encontrou com um anjo. E aí ele luta com aquele anjo a noite inteira. E aí o anjo então fala com ele: qual é o seu nome? Jacó. Não será mais Jacó, será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, prevaleceu. E ele sai de lá, e tem duas traduções na Bíblia, que diz assim: eu vi o seu, pôs o nome de Peniel, porque diz: vi Deus face a face. Em outra tradução diz: pôs o nome de Peniel, porque viu o anjo do Senhor face a face. Que o anjo do Senhor é uma teofania do Cristo, né? Então é Deus ou um anjo, mas o anjo ali é Deus também. Bom, não precisa entender muito não. Aí o que acontece? Aí ele vai de encontro com Esaú, e Esaú vem com aquele monte de soldado, ele mandou uns presentes à frente. Quando Esaú vai chegando, os dois se atiram um no pescoço do outro e começam a chorar. Sabe o que Jacó fala para Esaú? Diz para ele assim: meu irmão, eu estou vendo o seu rosto como o rosto de um anjo. Em outra tradução, estou vendo o seu rosto como o rosto de Deus. Olha que tremendo. Jacó passou uma noite com Deus, e não foi Esaú que diz: rapaz, o que aconteceu? Estou vendo o seu rosto como o rosto de um anjo, eu estou vendo o seu rosto como o rosto de Deus. Não, mudou a visão de Jacó para Esaú. Quem vive com Deus, muda o jeito de olhar com o irmão. O problema da gente é a crise, que a gente acha que o amor de Deus parece que está inconveniente, incoerente, quando ele está liberado em direção a alguém que a gente não respeita. Em alguém que a gente acha que não merece de verdade, na maioria das vezes não merece mesmo. Quando o amor de Deus está manifesto na vida de um bandido, de um estuprador, de um assassino, a gente fala: misericórdia, esse não merecia, esse tinha que queimar no inferno. É triste quando a gente vê o amor de Deus liberado na vida do irmão, que de vez em quando faz um mau negócio, uma falcatrua, e ele está andando num carrão, e a gente está andando
num carrinho. É triste quando o amor de Deus está manifesto na vida de alguém que a gente pensa, esse irmão devia estar sendo punido, e ele está recebendo o que a gente está orando para receber, e Deus ainda não disse sim. Mas o diabo sabe que não dá para você viver uma vida profunda com Deus se ele conseguir neutralizar os seus relacionamentos com o próximo. Isso o diabo sabe, porque se tem uma coisa que o diabo sabe é a Bíblia. Quando ele tentou Jesus, ele disse, está escrito. Sabe o que ele falou? Salmo 91, aquele que a gente gosta de deixar aberto em casa, até amarelar, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansarás. Ele citou ele, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, porque ele não tropeça com o teu pé em alguma pedra. Citou esse salmo. Então, o diabo tem duas coisas que ele quer fazer para neutralizar o seu crescimento e para neutralizar a sua vida espiritual. Primeira coisa, ele quer impedir você de viver dentro de um princípio de disciplinas espirituais. Ele quer que você não consiga viver disciplinas espirituais. Então ele sempre te ataca nessa área. Oração, jejum, leitura da palavra, meditação da palavra. Não quer. Ele quer que você nunca tenha tempo para essas coisas. Olha, ele vai te dar até alguns incentivos evangélicos. Deus não quer sacrifício. Claro que Deus não quer sacrifício para a sua salvação, Jesus já fez. Mas deixa eu falar uma coisa, irmão. Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, nós jejuaríamos. Paulo disse que ele foi aprovado nas vigílias, na oração, nos jejuns. Deus não está falando para você não jejuar, não. Jesus fala assim, quando jejuardes, ele não fala assim, jejuardes. Ele pressupõe que a igreja vai jejuar. Quando orardes, entra no teu quarto. Quando jejuardes, olhe no cabelo. Há um pressuposto do céu que quem é crente, nasceu de novo, vai querer intimidade com Deus e vai jejuar para a mortificação da carne, e vai orar para ter comunhão com Deus, e vai meditar na palavra. Então a primeira coisa que o diabo quer fazer, neutralizar a sua vida dentro de disciplinas espirituais. E aí você passa um dia que você não consegue, 2 dias que você não consegue, uma semana que você não consegue, um mês que você não consegue, um ano que você não consegue, pode ser uma vida que você não consiga. Deus quer que você cresça. Agora, a segunda coisa que o diabo usa para te impedir de crescer é te manter amarrado em emoções feridas. Emoções feridas, inevitavelmente, gera relacionamentos conflituosos, relacionamentos doentes. Até dentro do próprio casamento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Uma mulher ferida não recebe elogio nem do marido. Você está bonita. Vem dar um violão, o que você está querendo? Nossa, você está linda. Está nada. Está aí feia. Gente, coisa terrível, não é? Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Irmãos, não existe pessoa feia, não sabia disso? Todo mundo é bonito. Um dia uma pessoa falou comigo, esse elogio você não vale não, você fala que todo mundo é bonito. Eu falei, Deus ia criar alguém feio? Todo mundo bonito, todo mundo lindo. Só gente linda. Aformosei o rosto. Com o coração alegre já fica mais bonito, né, minha filha? Eu já fui tão bonito, irmãos. Eu era muito alegre. Agora estou ficando mais bonito ainda, cada dia mais, negócio impressionante. E também estou gerando assim, um pouco de tecido adiposo, porque eu estava muito magrelo, agora estou mais fofinho. Mas não me imita não, tá? Parece que com músculo fica um pouquinho melhor. Agora, eu vou mostrar para você, na Bíblia, eu li para os irmãos, mas nosso horário já passou, eu vou ler menos para você. Eu vou ler um pouquinho aqui de João, é o 1 João, capítulo 4, tá? Eu li a parte do versículo 7, mas eu vou ler um pouquinho menos. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Agora olha o que está escrito aqui, irmãos. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Irmãos, nem parece que existe esse versículo na Bíblia. Você acredita nisso? Você acredita que a Bíblia está dizendo sobre você?
Parecidão com Jesus? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Olha que luta. Pois quem não ama seu irmão ao que viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento, não é opção, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então o diabo quer que você pare de crescer. Aí, você acha que o diabo vai falar, bom, eu vou fazer ele agora ficar incrédulo e não acreditar em Deus? Claro que não, irmão. O que o diabo vai fazer? Ele vai tentar quebrar o seu relacionamento com Deus, quebrando o relacionamento com os outros. A forma mais fácil de quebrar o seu relacionamento com Deus é quebrando o seu relacionamento com o próximo. A forma mais fácil do diabo de detonar com você é fazer você ficar triste com o pastor. Não, meu pastor e tal, pastor não me abraçou. Fiz aniversário, ele não adivinhou. Ô, irmão, por favor, me conta. A forma mais fácil de impedir o homem de crescer espiritualmente é mantê-lo emocionalmente infantilizado. Eu gostava muito daquela igreja, mas um dia nós fomos fazer lá um estrogonofe. Eu queria colocar 7 gotas de pimenta, a irmã só deixou eu colocar 3. Saí de lá. Se eu soubesse isso aí, irmão, deixa pingar o resto do meu olho. Pinga aqui, querido, ó, colírio. A forma mais fácil de destruir ministérios é manter alguém magoado com o próximo. O diabo te neutraliza quando ele te deixa magoado. E aí você fica confessando o pecado do outro. Não, ele pisou na bola, eu tenho razão e tal. E sabe o que acontece? Você vai ficando doente emocional, vai ficando cheio de mimimi. Aí a culpa do mundo, a culpa disso, a culpa daquilo. Fulano, eles pisaram na bola. E pisaram mesmo. Mas as pessoas não podem decidir o que você sente. Elas podem decidir o que elas fazem. O que você sente e como você se comporta é decisão sua. A decisão delas termina no lugar onde elas decidem o que elas vão fazer. Você pode decidir o que você vai fazer com o lixo que elas jogarem em você. Fulano me cumprimenta. O problema é dele. Você continua cumprimentando. Os limites ministeriais, na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, estarão diretamente ligados à forma como nos relacionamos com o outro. Deus jamais poderá te usar no máximo do seu potencial, não obstante os dons e talentos que você tenha, se você não estiver habilitado para relacionamentos. O limite do seu ministério é o outro. Eliseu, eu estou passando uma luta, acho que nós vamos morrer, meus filhos vão ser escravos. Pega a vasilha emprestada. Seu milagre está no nível de relacionamento. Quantas pessoas você consegue para te emprestar uma vasilha, para receber uma bênção do céu? Então, queridos, Deus quer que você cresça, e Ele quer que você cresça em direção ao outro. Amém? Agora nós precisamos confessar os nossos pecados. Não confessar os pecados do irmão. Senhor, fulano pisou na bola. Ciclano pisou na bola. Nós precisamos aprender a perdoar, irmãos. Só vai precisar de perdão quem errou. Quem acertou nunca vai precisar de perdão. Quem acerta não precisa de perdão. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos cantar aquele, tem um hino muito especial, fala assim, eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer, 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 crescer para Jesus. É da escolinha infantil, né? Tinha um hino assim. Vamos fechar os nossos olhos. Caindo ele em si. Rapaz, dá para sair daqui do mesmo jeito, ou dá para cair em si.
Dá para sair do mesmo jeito ou cair em si. Deus, eu preciso melhorar com os outros. Deus, eu preciso soltar gente que eu estou guardando dentro de mim, com o conceito que eu criei. Deus, eu preciso perdoar de verdade, porque eu coloquei um monte de gente na geladeira. Eu devia ter ido lá e falado, irmão, eu estou triste, pedido perdão, e tratado da frigideira, mas eu escolhi tratar na geladeira. Eu só encostei o irmão no canto. Quero que ele morra de frio, Senhor, sem ouvir a minha voz. Mas eu quero crescer, Senhor. Eu quero crescer para esse irmão, porque o Senhor nunca me tratou na geladeira. O Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca escolheu não me ouvir. Eu quero crescer, Senhor, crescer para relacionamento. Eu quero crescer. Eu quero aprender a perdoar. Você não precisa ser dominado por relacionamentos tóxicos. Você não precisa ser refém de relacionamentos tóxicos. Mas você pode perdoar e amar de verdade. E orar por quem te perseguiu, te persegue, perseguirá. Foi Jesus que falou isso, orai pelos que vos perseguem. Feche seus olhos, fale com Deus.